narrai todas as suas maravilhas. Salmo 105, versículo 2. O Senhor Deus fez muitas maravilhas na minha vida e pude ver isso claramente durante aqueles dias que fiquei internada em Campinas, de 27 de julho a 6 de agosto. A primeira delas foi Deus ter providenciado esta consulta através da doutora Beatriz, pediatra, que me recebeu em sua casa e me levou ao hospital. A segunda bênção foi ter sido bem atendida por uma doutora muito simpática, legal e atenciosa, a doutora Bruna Moreira. E a terceira grande bênção que, ao me ver naquela situação de fraqueza intensa, ela decidiu internar. E agradeço ao meu Senhor, em quarto lugar, por também ter sido internada pelo sistema do SUS e não preocupar com questão de finanças. E a doutora disse-me assim, olha, só não tem vaga nos quartos, só no corredor. Eu falei para ela, não tem problema. E assim, Deus me deu o privilégio de ser internada no dia 27 de julho. E eu fiquei muito grata ao Senhor, porque apesar de estar naquele corredor, Deus me deu a oportunidade de poder estar deitada numa cama, enquanto outros ali estavam numa cadeira. Esta foi a quinta bênção, a quinta maravilha. A sexta foi ter o privilégio de poder, mesmo sem ter forças para falar e sem conseguir levantar da cama, Deus ainda me deu o privilégio de poder ajudar outras pessoas que estavam ali, emprestando meu carregador de telefone para a Thelma, para o Carlos e outras pessoas que estavam precisando. Nesse mesmo dia que eu fui internada, estava muito quente e estava lotado o hospital. E Deus me deu o privilégio de poder ficar perto da porta, o que foi uma grande bênção. E assim pude ver a chuva caindo de madrugada e poder refrescar um pouquinho. Depois de mais ou menos 30 horas no corredor, Deus providenciou um quarto para mim. Isso foi a oitava bênção. E ali também no hospital, em nono lugar, Deus providenciou uma pessoa maravilhosa, a enfermeira Luciana, uma irmã em Cristo, que me ajudou grandemente. Ali foi através dela que Deus providenciou esse quarto. E ela esteve me ajudando e apoiando todo o tempo que eu estive ali internada. Além da Luciana, Deus providenciou várias outras pessoas para cuidar de mim no hospital. A Ingrid, Leonardo, Carol, Nicolas, Tiago, Rosângela, Andressa, Ana Carolina, Maiara, Adriana, Silvana. E eu quero destacar a Andressa, que foi muito, muito atenciosa, até me ajudou a depilar, muito dedicada e empenhada no seu trabalho. Esses profissionais trabalham muito e às vezes não tem tempo nem de comer. E eu agradeço a Deus por ter colocado eles na minha vida. Isso foi a 10º lugar de bênção. Em 11º lugar, agradeço ao meu Senhor por ter ótimas companheiras de quarto. Quando fui levada para o quarto no dia 28, quarta-feira, tive o privilégio de compartilhar o quarto com Dona Celita, Dona Maria do Socorro, duas irmãs em Cristo, Odaí e Odailza. Foi um tempo muito bom com elas. Não conversei quase nada com elas por não ter forças para falar, nem conseguia levantar da cama, mas agradeço a Deus porque mesmo sem conseguir falar, Deus me deu o privilégio de poder ficar orando. Então, é uma grande bênção poder
ter esse privilégio da oração. Então, ficava orando por elas e às vezes conseguia falar alguma coisa e Deus me trazia à memória vários versículos da palavra de Deus. Então, aproveitava o tempo para ficar orando, exaltando ao nosso Deus, orando por aquelas pessoas, orando pelos profissionais de saúde e relembrando versículos da palavra de Deus. Além disso, Deus providenciou várias pessoas para ajudar com o que eu necessitava. Eu fui fazer uma consulta e fiquei internada, então não estava preparada. Mas Deus providenciou várias pessoas que trouxeram minhas coisas que eu precisava, sabonete, creme dental, shampoo, creme corporal e outras coisas. Então Deus usou a doutora Beatriz, a enfermeira Luciana, as irmãs Marisa, Guaiani e Elma. Outra grande bênção foi ser internada no hospital com internet. E assim, quando eu não conseguia ler a Bíblia, podia escutar a palavra de Deus online e assim ser grandemente edificada. E agradeço também ao meu Senhor, porque Ele providenciou pessoas para cuidar da minha bagagem. Eu estava de viagem, estava vindo da Bahia e depois da consulta retornaria para Uberaba. Então, não sabia o que fazer com a bagagem, mas Deus providenciou pessoas para estar cuidando daquela bagagem, a doutora Beatriz, depois a esposa do pastor pegou, Guaianaí, depois a Thaís foi levar até o hospital e o pastor Josias trouxe até mim, e quando eu recebi alta, a irmã Elma levou para sua casa. Também o Senhor me deu o privilégio de fazer algumas amizades no hospital, principalmente com o pessoal da limpeza. Cada pessoa tem uma história de vida e uma história riquíssima. E Deus me deu aquele privilégio de fazer amizade com a Edilene, a Divânia, como também alguns pacientes, acompanhantes que estavam lá, a Inês, acompanhante, a Maria dos Santos, o Carlos, a Luciana. E durante aquele tempo de internação, foi um tempo muito bom, porque o primeiro dia estava muito quente, mas outro dia mudou o clima, ficou frio. Mas agradeço ao Senhor que Deus providenciou mantas quentinhas e confortáveis para me aquecer. E foi um tempo muito bom. Também agradeço ao meu Senhor, porque Deus usou pessoas para me consolar, para me confortar, como as enfermeiras Adriana Lopes, Luciana, a Inês. Também Deus me deu o privilégio de também consolar a Maria dos Santos e de servi-la. Fiquei 5 dias no isolamento para poder fazer o teste de Covid, porque 2 pessoas estavam no meu quarto testado positivo. E depois de 5 dias, Deus me deu o privilégio de ter uma parceira de quarto, a Maria dos Santos. E ela chegou sem andar, mesma coisa que eu. E um pouco triste, abatida, dizendo que estava sozinha. Eu disse, não, você não está só. Deus está cuidando de você. Ela disse, mas eu não tenho nada. Eu falei, Deus me deu muitas coisas, eu vou te dar um pouco do que eu tenho. E ela disse, mas é tão humilhante para mim ter que ficar aqui sem andar. Eu disse, mas você tem, agradeça a Deus que você tem a voz para falar. Eu nem isso não tinha quando eu cheguei, não conseguia falar, mas você pode falar. Então é um motivo de você agradecer a Deus. E assim Deus foi me usando na vida daquela senhora. Foi muito bom o tempo com ela, apesar disso muito pouco. No outro dia eu recebi alta. E nós passamos um bom tempo conversando, o restante da noite, e no outro dia de manhã. Foi um tempo muito precioso. E Deus providenciou de forma maravilhosa aquele nosso encontro. E no outro dia, Deus me deu o privilégio de receber a visita da irmã Elma. E ela mesma se ofereceu para me receber na sua casa quando tivesse alta. Naquele mesmo dia tive alta. E aqueles irmãos queridos da irmã Elma e irmão Celso me receberam na sua casa e cuidaram muito bem de mim. Me levaram até a rodoviária
e no dia 8 de agosto retornei para Uberaba. Eu só tenho a agradecer ao meu Senhor por todas as suas maravilhas. Agradeço também a cada um que esteve orando pela minha recuperação. Agora estou bem melhor. Ainda sinto fraqueza, mas estou podendo andar, falar, está muito bom. E não tenho ainda um diagnóstico, só sei que é uma doença do músculo. Tem uma coisa diferente com o meu músculo, mas ainda os médicos não têm um diagnóstico. E eu agradeço ao meu Senhor por tantas bênçãos que Ele tem me dado em meio à enfermidade. O Senhor também me deu o privilégio de 2 vezes compartilhar a palavra de Deus no hospital e para aquelas pessoas. 3 vezes, 3 vezes. Então agradeço muito ao meu Senhor por tudo que Ele tem feito. O Senhor é bom, é misericordioso, é grandioso. A Ele toda a honra e louvor.